A paz do Senhor Jesus Cristo. Quero meditar com você na palavra do Senhor, pois sabemos que a palavra de Deus é alimento para a nossa alma, a palavra de Deus fortalece o nosso espírito, e a palavra do Senhor nesta hora está lá em Êxodo, no capítulo 25, a partir do versículo 1, que diz assim: Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada, de todo homem cujo coração se mover voluntariamente. Dele tomareis a minha oferta alçada. E esta é a oferta alçada que recebereis deles: ouro e prata e bronze e pano azul e púrpura e carmesim e linho fino e pelos de cabras e peles de carneiros tingidas de vermelho e pele de texugos e madeira de acácia, azeite para a luz, matérias-primas aromatizantes para o óleo da unção e matérias-primas aromatizantes para o incenso, pedras de onix e pedras de engaste para o éfode e para o peitoral. E me farão um santuário, e habitarei no meio deles, conforme a tudo que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus pertences, assim mesmo o fareis. Essa é a palavra de Deus que eu quero meditar com você nesse momento. Eu quero trazer aqui algo sobre o tabernáculo. Sabemos que o tabernáculo ele era dividido em 3 partes: átrio, lugar santo e lugar santíssimo. O átrio ele tipifica o nosso corpo. O lugar santo tipifica a nossa alma. O lugar santíssimo tipifica o nosso espírito. Sabemos que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele cuida de nós. Sabemos que Jesus Cristo ele tem cuidado do nosso corpo. E o nosso corpo ele deve ser mantido santo diante de Deus. É como está lá em Romanos: e não vos conformeis com este mundo. Não podemos de forma alguma nos conformar com este mundo, mas temos que cuidar do nosso corpo, porque o nosso corpo é o tabernáculo. E sabemos que o nosso Senhor Jesus Cristo, quando esteve aqui na terra, ele curava o corpo, ele pregava para a alma e ele ensinava o espírito. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele tem esta vontade, ele tem este querer, que o nosso corpo, alma e espírito esteja plenamente conservado para o Senhor. É aquele que cura o nosso corpo físico. É aquele que prega para a nossa alma. É aquele que ensina a nossa alma. Porque a nossa alma, ela representa o nosso homem interior. E o nosso Senhor Jesus Cristo, antes mesmo dele curar o exterior, ele quer curar o interior. E o interior, ele começa a ser curado quando recebe a palavra de Deus. E quando o homem permite que essa palavra penetre no seu interior, a sua alma, o seu corpo, aleluia, a sua carne é totalmente curada. O seu espírito agora é um espírito voluntarioso para as obras do Senhor. O altar do holocausto. No altar do holocausto é onde há um encontro entre Deus e Israel. É no altar do holocausto que Israel se encontra com Deus e Deus se encontra com Israel. E é um tipo da cruz de Cristo, na qual vemos Deus vindo encontrar-se com o pecador. Lá na cruz de Cristo foi tudo consumado. Lá na cruz de Cristo houve uma consumação. A obra foi perfeita.
aonde é na cruz de Cristo que nós, como pecadores, nós como homens que vivíamos no charco de lama, de lodo, vivíamos em bebedeiras, em glutonarias, vivíamos nos prazeres da carne, carnavais, festas mundanas, tantos prazeres que a vida do mundo lá fora oferece para nós. Mas lá na cruz do Calvário, nós tivemos um encontro com o nosso Deus por intermédio do seu Filho Jesus Cristo. Quando olhamos para o holocausto, o altar do holocausto, vemos ali este encontro tão maravilhoso, aonde nós precisamos valorizar esse encontro. Você se lembra o dia que você se encontrou com Jesus? Você se lembra o dia que você teve esse encontro com o Senhor? Para se entrar no santuário, teria que passar por esse altar. Não há como se santificar, não há como se tornar santo sem passar pelo altar do holocausto. Para mantermos contato com Deus, temos que passar pela cruz de Cristo. Não há como o homem se religar com Deus, não há como o homem ter comunhão com Deus, a não ser por intermédio do seu Filho Jesus Cristo, a qual pagou um alto preço por nós, um preço de morte, um preço de cruz. O altar foi construído de madeira de acácia e revestido de bronze. O altar do holocausto era feito dessa forma. Esta madeira, a madeira de acácia, ela crescia no deserto e é um tipo de Jesus humano, de origem humilde, qual raiz de uma terra seca. Se o nosso Senhor Jesus ele é humilde, como nós devamos ser? Ele diz na sua palavra: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Que sejamos mansos, que sejamos humildes, que tenhamos esta humildade em nós. Que sejamos como Senhor Jesus Cristo foi, alguém que é o nosso exemplo, alguém que é o nosso alvo é Cristo Jesus, e ele foi manso, ele foi humilde. As cinzas do altar do holocausto eram levadas para um lugar limpo. Jesus consumou a obra que veio realizar e seu sacrifício foi aceito por Deus Pai e foi sepultado em um túmulo novo. As cinzas desse sacrifício, elas não são depositadas em qualquer lugar, porque foi um sacrifício perfeito. Foi um cordeiro imaculado, um cordeiro de Deus sem mancha, sem pecado. E nós também pensemos nisso, possamos também ser assim, alguém que até mesmo as suas cinzas, até mesmo aquilo que alguém olha e diz, isso não presta para nada, mas até mesmo as nossas cinzas, elas vão servir de testemunhos para aqueles que nos observam. Haviam 5 peças, havia o cinzeiro, havia as pás, havia as bacias, os garfos e os braseiros. Lá no altar do holocausto havia essas 5 peças. E Jesus constituiu uma comissão para pregar o Evangelho. O Senhor Jesus Cristo ele constituiu uma comissão dizendo: vai, pregue o Evangelho. Ele concedeu 5 sinais que acompanham a igreja. Nós não somos chamados para seguir os sinais, mas os sinais nos acompanham, os sinais nos seguem. Como está a nossa fé? Será que nós temos ido atrás de sinais ou é os sinais que têm nos acompanhado? Será que nós temos vivido por fé ou vivido por vista? Como está o nosso coração nesses dias? Outro elemento do altar é o fogo
que é o símbolo da Trindade. Não pode faltar fogo no altar. Não pode faltar fogo no altar. Como está o teu altar? Será que o teu altar é um altar que tem chama de fogo? Será que o teu altar é um altar que tem sacrifício? Será que nós temos dado a Deus o nosso melhor? Porque Deus nos deu o seu melhor. Deus nos deu o seu Filho unigênito. Deus nos deu o que Ele tinha de melhor para nós. E nós também precisamos dar o nosso melhor para Deus. Que nós não venhamos dar o resto para Deus, mas que possamos dar o nosso melhor para Deus. Uma certa mulher, ela pega a sua filha lá na Índia, esse fato aconteceu, e ela se dirige ao rio, e um missionário lá na Índia vê aquela mãe de mãos dadas com a sua filha, e aquilo chama a atenção dele. Ele começa então a observar e o que vai acontecer. Quando de repente aquela mãe, ela pega a sua filha que lhe dava a mão, mas não somente aquela menina que lhe dava a mão. Ao perto vinha outra menina, uma menina que tinha uma deficiência física, uma menina que não tinha a sua saúde perfeita, o seu corpo perfeito. E aquela mãe pega a sua filha que lhe dava as mãos, uma filha saudável, uma filha perfeita, sem defeito, e afoga aquela menina no rio e permite que as correntezas levem o corpo daquela criança embora. Aquele missionário chama aquela mãe e diz: mãe, me perdoe, mas eu sou de uma outra cultura, tenho uma outra fé, mas eu queria lhe fazer uma pergunta: por que você não deu para o seu Deus essa menina que tem uma deficiência, essa menina que não tem uma saúde boa, menina que não tem uma saúde perfeita? Aquela outra menina tinha tudo para ser uma moça perfeita, saudável, de um futuro brilhante. E aquela mãe disse para aquele missionário: eu não posso dar ao meu Deus algo que não seja perfeito. Se até os ímpios, se até os pagãos, se até aqueles que adoram outros deuses, que não é o Criador deste universo, dá o seu melhor para Deus, quanto mais nós. Quando olhamos também para o lavatório de cobre, era o lugar da purificação, onde os sacerdotes se lavavam antes de entrar no tabernáculo. Aleluia. Esse lavatório de cobre, ele tipifica, é um tipo da palavra de Deus. A palavra de Deus nos lava, a palavra de Deus nos limpa, a palavra de Deus nos purifica. Mesmo nós não podendo estar nos cultos, nas igrejas, vamos ler a palavra de Deus em nossas casas. Vamos estudar a palavra de Deus, pensar na palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que vai nos lavando, que vai nos limpando, que vai nos purificando. É a palavra de Deus que vai dar um norte à nossa vida. Nos lavemos na palavra de Deus. O lavatório de cobre, ele nunca foi coberto. Nós sabemos que o povo ele caminhava no deserto de um lado para o outro. Eram nômades, eram estrangeiros naquele lugar, estavam indo para uma terra prometida. Todos os demais utensílios viajavam cobertos, mas o lavatório de cobre nunca foi coberto, porque assim é a palavra de Deus. A palavra de Deus ela não pode estar encoberta, ela tem que ser pregada, anunciada, ensinada, revelada. Aleluia. Porque a palavra de Deus é Cristo, são imensuráveis e insondáveis. Que a palavra de Deus venha ter primazia em nós,
que venhamos ler a palavra de Deus de domingo a domingo, todos os dias da nossa vida. O altar de incenso. O altar de incenso é um lugar de adoração e intercessão. Você está adorando a Deus? Tem tirado 5 minutinhos por dia para adorar a Deus? Tem tirado 5 minutinhos para interceder por alguém? Para interceder pela sua família? Para interceder pela igreja, pelo nosso país, pelos nossos irmãos? Nós precisamos pensar nisso. Não podemos de forma alguma parar de adorar, parar de interceder. Jó, ele teve a sua história mudada enquanto ele orava pelos seus amigos. Ore pelos seus irmãos, ore pela sua família, ore pela igreja, ore pelo Brasil, adore ao Senhor, interceda. O altar de incenso. O incenso é o tipo da oração. Interessante, alguns elementos que compõem o incenso puro. Esses elementos são o estoraque, a onixa e o gálbano. Rapidamente, estoraque significa gota. Este perfume desprende espontaneamente do arbusto do mesmo nome. O estoraque, no seu original, é gota. Ele se desprende naturalmente. O que isso significa? O que isso sugere? Isso sugere que o nosso louvor e adoração, elas devem ser espontâneas. Sabe aquela adoração que você está lá lavando a sua louça, varrendo a sua casa, que você está caminhando, e de repente vem um louvor no seu coração, um louvor na sua mente, e você começa a adorar, começa a bendizer o Senhor, e você sente a glória, a presença de Deus do seu lado. Aquela coisa espontânea. E quando você está chorando na presença de Deus, aleluia, coisa maravilhosa. O gálbano brota das folhas e galhos mediante a sua trituração. Se o estoraque é espontâneo, o gálbano não. Para extrair o gálbano é necessário uma trituração. Quem sabe você está sendo triturado. Quem sabe parece que está passando de você um compressor, um rolo compressor. Pastor, estou sendo amassado. O que eu faço? Adora, ora, intercede, busca o Senhor. Porque daí vai sair um incenso puro. Daí vai sair uma adoração pura. Daí o nome do Senhor vai ser glorificado. Nossa oração e súplica devem partir de um coração quebrantado e contrito. Meu coração quebrantado, meu coração está contrito. Como está o nosso coração? Que as adversidades da vida, que as lutas da vida, que as provas que nos advêm, elas não sirvam para endurecer o nosso coração, que elas não sirvam para cauterizar a nossa mente, mas que essas provas, elas sirvam de quebrantamento, de contrição do nosso coração. Se humilhe debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo Ele te exalte. Quantas vezes, diante de uma adversidade, de uma luta, nós nos endurecemos, nós reclamamos, murmuramos, ficamos zangados. Não. Se humilhe debaixo da potente mão de Deus. Há um Deus criador, há um Deus sustentador de todas as coisas. Ele pode te abençoar. A onixa, esse perfume era extraído de um molusco marinho. Nos ensina que nossas orações e adorações devem ser vindas das profundezas da alma.
coisa maravilhosa. É aquela adoração que vem lá de dentro, que vem lá do fundo da nossa alma, que às vezes nós nem conseguimos falar uma palavra sequer, mas nós simplesmente movendo nossos lábios e uma lágrima em nossos olhos. Você é tabernáculo de Deus. Você é a morada de Deus. Você teve um encontro com Cristo Jesus. Você teve um encontro pessoal com Deus. Tem fogo aí no teu altar. Você já foi lavado lá no lavatório de cobre. Você já foi lavado lá na água que é a palavra de Deus. Você já está participando do altar do incenso. E tem vitória para a tua vida. Receba essa palavra, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Mantenhamos firme, que esta luta, que esta prova não nos endureça o coração e nem cauterize a nossa mente, mas que sirva de quebrantamento e contrição, para que o nome do Senhor seja glorificado. A paz do Senhor Jesus.